A reforma do imposto de renda avança no Congresso Nacional e acende o alerta nas grandes empresas e nos cidadãos assalariados também. O governo aumenta a faixa de isenção para quem é obrigado a pagar o imposto, mas reduz a fatia de pessoas que poderão declarar a renda com desconto simplificado. A classe média, que não tem filho, nem despesas com médicos e escolas, por exemplo, pagará mais imposto. Por outro lado, o relator da proposta na Câmara dos Deputados mexeu no imposto pago pelas empresas, reduziu significativamente a alíquota e manteve a cobrança sobre os dividendos, que são os lucros recebidos pelos empresários sócios dessas empresas. A reforma na tributação da renda é o assunto do Política Cruzada de hoje. Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da TV Paranaíba neste domingo. Pois é, como você viu, nosso assunto desta semana é a reforma tributária, mais especificamente a tributação do imposto de renda, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Para a gente fazer aqui um retrospecto dessa história, a gente teve uma proposta enviada pelo governo federal, foi apresentada pela equipe econômica do ministro Paulo Guedes. Depois, mais adiante, mais precisamente na quarta-feira desta semana, o deputado Celso Sabino, do PSDB, que é o relator da matéria lá na Câmara dos Deputados, apresentou, portanto, o relatório dele com o texto substitutivo. O deputado fez algumas modificações na proposta original do governo federal e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje no programa. A gente vai esmiuçar esses detalhes e é muito importante para você aí de casa saber, tanto para o empresário, é claro, porque vai mexer na tributação das empresas, de todas as pessoas jurídicas, quanto também para você, cidadão comum, que é assalariado, que trabalha, tem carteira assinada e tem que pagar o imposto de renda. Muitas vezes o imposto de renda, inclusive, retido na fonte, ou seja, aquela parte descontada do seu salário. A gente vai explicar tudo isso aqui hoje porque tem mudanças significativas, inclusive nessa fatia que é descontada aí do seu salário todo mês. Então é importante você ficar atento e participar dessa discussão aqui conosco. Aqui no estúdio eu estou recebendo o presidente da ACIUB, a Associação Comercial e Industrial de Uberlândia, Paulo Romes Junqueira. Paulo, muito bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, Danilo, e obrigado mais uma vez pelo convite. Bom, o Paulo está aqui comigo no estúdio, sempre lembrando, a gente respeitando aqui o distanciamento, estávamos usando máscaras, mas quando a gente se sentou, a gente retirou para falar melhor aí com você de casa, garantindo, claro, a segurança sanitária. E aí, para participar desse debate também conosco, mas como não pôde estar presente para a gente garantir aqui o distanciamento, eu convidei o economista Leonardo Baldez, que está falando de casa conosco hoje. Bom dia, Leonardo, muito obrigado pela sua presença também. Bom dia. Bom, gente, para a gente começar aqui essa discussão, eu queria fazer um geral, porque eu separei aqui em capítulos para as pessoas de casa entenderem direitinho esse ponto a ponto das modificações do imposto de renda, mas a gente vai falar da pessoa jurídica, depois a compensação desse rombo para o governo, eu quero ouvir muito o Leonardo nesse aspecto também, e também a gente vai mencionar um pouquinho da pessoa física. Mas antes eu queria saber, assim, no contexto geral, Paulo, como é que você viu, a Associação Comercial de Uberlândia viu, esse substitutivo apresentado pelo Celso Sabino? Vamos falar de âmbito geral. Você acha que melhorou, que piorou? Como é que você está vendo essa reforma aí? Então, vamos primeiramente falar da reforma apresentada pelo governo. Pois não. Né? Uhum. Então, a reforma apresentada pelo governo, eu não poderia nem chamar ela de reforma. Uhum. Na verdade, eu poderia chamar ela de mais um remendo, né? É mais um puxadinho na já tão acolchoada questão tributária do Brasil. Tivemos aqui algumas vezes falando sobre isso, né? É muito pesado para o empresário, e especialmente para as pessoas que trabalham com contabilidade e com tributo, acertar e entender essa coxa de retalho e esse manicômio tributário que é o Brasil. E ao invés de eles fazerem uma reforma pensando na simplificação, pensando na facilitação do empresário para fazer o recolhimento de forma correta, e até também refrescando as pessoas que precisam ter renda para gerar mais emprego,
para o Brasil, no meu entendimento, eles fizeram o contrário. Eles fizeram mais um puxadinho, dificultando mais ainda, e ainda tirando mais dinheiro da empresa ou das empresas que poderiam vir para o mercado e das pessoas que poderiam vir para o mercado de consumo, aumentando a carga tributária. Então, a Associação Comercial de Uberlândia, não só a associação, como o Fiesp e outros órgãos que estudaram bastante isso, nós estamos contra, considerando que está aumentando a carga tributária no final das contas. Vamos ver, então, a posição aí do economista Leonardo Baldez. Como é que você viu essas modificações, hein, Leonardo? Eu concordo que a reforma tributária ela ainda está bastante acanhada, né? Perto do que a gente precisa para mudar e melhorar. Mas eu vejo com bons olhos alguns passos que o governo deu, né? Tributar menos a empresa e mais a pessoa física deixa a operação mais competitiva, principalmente a redução do imposto de renda e a de contribuição social sobre o lucro líquido, e isso eu acho que a gente acaba melhorando a questão da competitividade das empresas, trazendo uma operação muito mais positiva, principalmente aí para as grandes empresas, né? Porque você pega grandes empresas que têm lucros muito grandes, o imposto de renda é muito sensível e o volume maior de impostos que são pagos por essas empresas. Então, e ele também teve um cuidado aí com a microempresa, para também o pequeno empresário que retira lá até R$20 mil por mês, essa pessoa acabou ficando isenta aí até dos dividendos, que a gente começou a tributar também, né? Então, achei que foi um passo positivo, aquém ainda do que a gente precisava em outros impostos, né? Principalmente da produção de PIS e COFINS e ICMS, que eu acho que é o grande diferencial aí e o grande problema que a gente pode ter no médio prazo, mas eu vejo como positivo todas essas alterações e eu acho que no médio prazo a gente vai ter um resultado positivo no crescimento e no incentivo ao investimento. Bom, vamos saber então no ponto a ponto do que trouxe esse substitutivo apresentado pelo deputado Celso Sabino. Eu quero começar então com as empresas, as pessoas jurídicas. Vamos ver aí o que muda então, se caso, claro, essa proposta for aprovada no Congresso Nacional, porque ainda tem um caminho longo lá no Congresso para que seja de fato aprovada. Mas vamos ver aí o que trouxe, as mudanças que o deputado trouxe no relatório substitutivo. O relatório do deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará, propõe que para empresas com lucros de até R$20 mil por mês, a alíquota será reduzida dos atuais 15% para 5% no primeiro ano e 2,5% no segundo ano. Já a taxação do imposto de renda para empresas com lucros acima de R$20 mil cai dos atuais 25% para 12,5%. O governo havia proposto que a alíquota geral do imposto de renda para pessoas jurídicas seria reduzida dos atuais 15% para 12,5% em 2022 e 10% a partir de 2023. Hoje, a alíquota do imposto de renda para empresas é de 15% sobre o lucro apurado em qualquer regime tributário, menos as pequenas empresas inscritas no Simples Nacional. É dessa fatia que o relatório do deputado quer mexer. Além disso, as empresas que lucram mais de R$20 mil mensais pagam mais 10% sobre o valor a mais. Isso não foi alterado. Por exemplo, uma empresa que lucra todo mês R$50 mil, ela pagará, em 2022, 5% sobre os 50 mil, que dá 2.500. Mais 10% sobre 30 mil, que é o valor excedente, total R$3 mil. Essa empresa, então, pagaria R$ 5.500 de imposto de renda por mês. Hoje ela paga R$ 10.500. Em 2023, essa mesma empresa pagaria 2,5% sobre os R$ 50 mil. Então, aquele imposto de R$ 5.500 passaria para R$ 4.250. Mas, por outro lado, o relator manteve a proposta do governo de tributar a distribuição de lucros e dividendos de empresas para pessoas físicas em 20% na fonte. Atualmente, a distribuição de lucros e dividendos para pessoas físicas é isenta. Vamos continuar, então, com aquela mesma empresa que faturou R$ 50 mil em um mês.
Suponhamos que esta empresa tenha 2 sócios e cada um deles receberá R$ 25 mil de lucro. Neste caso, tanto o sócio A quanto o sócio B pagarão R$ 5 mil do imposto de renda. Microempresas e empresas de pequeno porte serão isentas para lucros e dividendos de até R$ 20 mil por mês. Apresentamos agora um relatório prévio ao Colégio de Líderes aqui na casa do presidente da Câmara dos Deputados. Iniciamos o trâmite legislativo do nosso projeto substitutivo e a gente fez alguns aperfeiçoamentos ao longo desses dias com ampla discussão junto à equipe econômica do governo, a Receita Federal, a Fazenda, o Orçamento, mas principalmente ouvindo os agentes da nossa economia, por orientação inclusive do nosso presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Nós fizemos 34 reuniões com os mais diversos segmentos da nossa economia, com todos os atores, atividades econômicas. E o relatório que nós apresentamos hoje ele é ousado, mas ele é também muito coerente e prudente. A gente está propondo uma redução da alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica de 15% para 2,5% para todas as empresas ativas no país hoje, no regime de tributação do lucro real, do lucro presumido, do lucro arbitrado. São cerca de 1.100.000 empresas ativas hoje no Brasil que vão ter, com esse texto aprovado, a redução da alíquota do imposto de renda de 15% para 2,5%. Bom, tá aí então, Paulo, as mudanças da pessoa jurídica. O principal ponto aqui está na redução das alíquotas, né? O deputado fez um corte sensível nas alíquotas do imposto de renda da pessoa jurídica, mas no caso das médias e grandes empresas, ainda vai continuar pagando um valor maior, porque tem ali aquele imposto complementar de 10%, não é isso? Então vamos de novo dividir o assunto, né? Quanto ao que o deputado, agora falando do deputado, né, da emenda que está sendo colocada lá, enquanto a emenda dele, no meu entendimento, é positiva sim. Acho que ele teve a sensibilidade de diminuir especialmente a alíquota, né, das empresas com arrecadação superior a 20, mas ainda que não atinja as grandes contas. Isso. Então, essa sensibilidade que teve para diminuir a alíquota foi importante, é importante sim. Agora, quanto à questão de que o governo federal deu como contrapartida, ou apresentou como contrapartida, ele aumentar o teto, a gente até entende que esse teto ele já deveria ser corrigido anualmente. Não precisaria de passar pelo Congresso todo ano. Desde 2015 que não se corrigia o teto mínimo para isenção do imposto de renda. Então, resumindo, dá a impressão que ele está dando uma contrapartida corrigindo o teto. Esse teto, como eu já disse, na verdade, ele não está dando nenhum bônus, porque imagina só, desde 2015 sem correção, automaticamente, agora entrou uma grande quantidade de empresas e de pessoas físicas usufruindo desse teto mínimo. Porém, não vai compensar de maneira nenhuma o que ele quer cobrar na ponta. É muito importante, e é isso que eu quero enfatizar, nós estamos colocando mais um tributo, agora tributando quando você distribui lucros e dividendos. Isso. Esse tributo ele não está de todo errado. O mundo inteiro, ou os países desenvolvidos, né, eles utilizam esse formato. Porém, esses países, na cadeia de tributo, eles não têm tantos tributos que tem o Brasil ainda no processo produtivo. Então, ele por si só não é o problema. O problema é o número de tributos que nós já temos e estamos colocando mais um. Então, por isso que eu estou chamando, que eu não vou chamar de reforma, estou colocando mais um nó para nós desatarmos. Se porventura viesse isso, mas desonerasse a questão tributária, especialmente no processo produtivo, estaríamos no caminho certo. Mas não dá mais para nós continuarmos, quando precisa arrecadar em função da despesa do governo, tão somente colocar mais um tributo e deixar a esperança, a expectativa de que vai fazer uma reforma daqui para trás, diminuindo a carga e diminuindo o número de tributo, que é o que está acontecendo agora. Isso que o Paulo está falando, a gente viu aí, é a cobrança do imposto de renda sobre os dividendos, né? Quando a empresa apura o lucro e repassa o lucro, esse lucro para os seus sócios, desde 1995 não vem sendo cobrado mais o imposto de renda sobre eles. Agora, uma fatia que seja acima de R$20 mil, o governo vai cobrar 20% no imposto de renda. Leonardo Baldez, sobre especificamente os dividendos, como é que você viu?
Existe uma contrapartida de quem defende os dividendos não tributados, que é a seguinte: a empresa já pagou o imposto de renda dele, né? Então você está tributando ele uma segunda vez. Com o governo diminuindo o imposto de renda da empresa, aí a coisa ficou um pouco mais digerível, né? Porque se você pagasse a mesma alíquota e pagasse de novo, você estava tendo uma bitributação. E eu vou te falar uma coisa, viu? Ter ganho de lucro nesse país é muito difícil. E o grande problema tributário brasileiro é que a gente tem, por exemplo, o lucro presumido e o simples, que são tipos de arrecadações que você presume lucro, né? O lucro real é um que você apura lucro. E a grande parte das empresas estão em cima desses dois. E aí é em cima do faturamento. Então é muito ruim quando você paga um imposto de lucro em cima do faturamento e você teve prejuízo. Aconteceu com todas as empresas nesse momento de pandemia. Você pega o setor de serviço, mesmo empresa que está no Simples. Não teve isenção de imposto de renda do Simples nesse período todo. Todas as empresas deixaram de ter lucro, não conseguiram nem pagar suas contas, muito menos o dono teve a retirada. Então, assim, quando a gente fala de uma política tributária mais justa, a gente não vai, às vezes, no cerne da questão. E a gente tributa, às vezes, lucro sem ter lucro, na maioria das vezes, no Brasil. Então, essa discussão, ela não aconteceu. E essa é uma discussão que eu gostaria que acontecesse, porque tem muito empresário que paga imposto e, às vezes, a operação dele está negativa. Isso não é correto, né? Mas essa isenção, essa divisão hoje, em tirar um pouco da empresa e cobrar um pouco dos dividendos, aí faz sentido, porque você está diminuindo uma parte que é da produção e onerando a do sócio que tem lucro, né? Mas uma discussão que não foi feita e que a gente precisava fazer, e as nossas entidades, tributar em cima do faturamento, e às vezes, veja bem, a coisa como é que ela é cruel. Às vezes você fez uma venda, pegou um cheque sem fundo, emitiu nota fiscal, você não recebeu, você não consegue receber na justiça, tem que pagar imposto daquilo. Então, essa discussão ainda eu acho que a gente tinha que ter, inclusive compensar as perdas de eventuais não pagadores, de eventuais problemas e prejuízo nos impostos que nós estamos pagando. Eu acho que essa bandeira tinha que ser levantada. Você acha que isso está ligado, Leonardo, ao fato de que a carga tributária brasileira pesa muito mais sobre o consumo do que sobre a renda, diferentemente do que acontece em outros países do mundo, que tributam mais a renda e menos o consumo? Sim, na realidade, e o problema do Brasil que são os impostos em cascatas, né? A gente praticamente tem um imposto para cá, o mesmo imposto para momentos diferentes da produção de um bem. Aí quando você pega qualquer nota fiscal hoje que contém o percentual de impostos que você está pagando, você tem uma anomalia que bebidas, veículos, gasolina, o valor do produto mesmo, às vezes, é inferior a 50% do valor que você está pagando. Paulo, exatamente sobre isso daí que ele está falando. Vai diminuir também o imposto das empresas. E aí o empresário, na hora de receber o lucro, pode pagar um pouquinho mais. Você concorda? Plenamente. Na verdade, se o que o Leonardo está falando é verdade, é o seguinte: houve, obviamente, alguns avanços, que era impossível também, tanto o governo como na própria Câmara, eles não apresentarem nenhuma contrapartida, nada. Então, assim, é lógico que ele sinalizou só com algumas coisas positivas. Eu quero insistir, Danilo, especialmente para as pessoas que estão nos assistindo em casa, né, para que haja uma compreensão sobre isso muito importante. Nós, no Brasil, a empresa brasileira, a pequena, a média e também a grande, nós vivemos uma complexidade de apurar o tributo muito grande. Nós pagamos tributo municipal, estadual e federal. E, simultaneamente, nós pagamos tributo. Desde o momento que eu adquiro uma mercadoria, eu tenho uma obrigação acessória de informar de que forma que esse produto entra, que alíquota que ele entra, de que lugar do Brasil que ele vem, para entender, cada estado tem uma alíquota diferente. Sim. Depois eu ainda tenho que apurar, quando eu vendo, que produto é esse, se eu vou pagar ele antecipado ou não.
se eu vou pagar ele na saída. Você vai ter alguma compensação depois? Se eu teria alguma compensação. Tem empresas que têm regime especial, outras empresas não têm regime especial, dependendo de onde ela se instala, ela tem. O que eu quero dizer com isso? Porque senão a gente vai devagar muito aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, nós vivemos no Brasil uma complexidade na questão tributária muito forte. Isso foi acontecendo e cada uma dessas medidas, a seu tempo, no momento que ela foi proposta, parecia ter sentido. Mas quando nós fomos fazendo tantos puxadinhos, que é o que eu estou chamando, chegou o momento que nós estamos vivendo agora. Ou seja, nós temos uma questão tributária arcaica no Brasil, na forma de arrecadação, também na forma de distribuição. Os estados também reclamam, né? O estado, a federação e os municípios reclamam também da forma de distribuição. Então, ou seja, nós estamos com todo lado que eu olho na questão tributária no Brasil, ela está enviesada e, além disso, ela não está justa. Então, o que eu estou chamando a atenção aqui? É que, na verdade, tanto o governo, o executivo, quanto o legislativo, eles terão que enfrentar essa situação de frente e fazer uma reforma tributária que atenda todos os setores. O setor público, na divisão desses tributos, que atenda a questão do fisco para simplificar e ter facilidade e cobrar de quem realmente precisa ser cobrado, mas também ter um olhar para a questão de quem paga o tributo, tanto da pessoa física como para a pessoa que vai no supermercado fazer uma compra e tem tributo embutido no preço, porque no Brasil não tem mais condições de nós continuarmos fazendo puxadinho. Vai ser impossível nós acertarmos com o fisco e ter segurança jurídica que eu estou pagando de forma correta. Eu ainda teria mais um capítulo para falar, um parágrafo para falar, que é essa questão. Quando eu recebo o fiscal na minha empresa, eu não tenho segurança jurídica se eu paguei de forma correta. Paguei de boa fé, bem intencionado, com aquilo que eu tenho de interpretação da legislação, mas o fisco pode me questionar dizendo, você pagou, mas você pagou de forma indevida, incorreta, e me multa. E depois eu tenho que fazer defesa. Então, ou seja, nós precisamos ter uma compreensão de que essa reforma não dá para ser mais um puxadinho. Se eu for defender o puxadinho, o Leonardo Baldez tem razão, se for defender o puxadinho tem vantagens e desvantagens. E a minha defesa aqui é, não dá mais para fazer puxadinho, especialmente porque a pequena e a microempresa não tem um Leonardo Baldez, não tem as pessoas que têm essa compreensão tão grande assim das questões tributárias e pode estar fazendo a arrecadação errada e ter problema lá na frente. Isso que o Paulo está falando sobre a complexidade da legislação tributária brasileira é tão verdade que até mesmo nas escolas de direito os alunos têm receio dessa disciplina, viu, Paulo? Porque eu sou estudante de direito. Okay. E aí quando é a disciplina de direito tributário, todo mundo torce o nariz, de tão complexo que é. Imagine só para o empresário que não tem tanto acesso à legislação, né? Ou acesso tem, mas não tem conhecimento dela. E se me permite ainda, eu estou querendo muito passar essa dor que nós sentimos, né? E o empresário, ele não nasceu para mexer com questão tributária. Isso é a forma dele pagar. O empresário nasceu para produzir e para ganhar dinheiro, sim, mas para produzir riqueza. Então, ele tem que ter tempo e pensar nisso, e não de que forma que ele paga o tributo, que é uma questão acessória. Bom, vamos falar ainda, avançar mais um pouco mais do substitutivo apresentado pelo deputado Celso Sabino, agora falando do rombo, porque o próprio deputado diz que essas alterações que ele propõe no substitutivo em até 2023 vai causar um rombo de 98 bilhões de reais nas contas do governo. Mas vamos ver aí o que ele mexeu de benefícios para compensar um pouco desse rombo. Veja só. A queda na arrecadação do governo federal com as mudanças no imposto de renda pode gerar um rombo de 98 bilhões de reais nas contas do governo em 2023. Para compensar um pouco o prejuízo, o relator, deputado Celso Sabino, cortou vários benefícios. Um deles é o incentivo fiscal do Vale Refeição, que a empresa paga aos trabalhadores. Chamado de PAT, o Programa de Alimentação do Trabalhador, foi criado em 1976. As empresas descontam do imposto de renda uma parte dos valores gastos com o benefício dado aos funcionários. Isso reduz, no final, o que elas deveriam pagar ao governo. É o caso do Vale Alimentação, do Vale Refeição e também os refeitórios das grandes empresas.
O relator também tirou as isenções tributárias dos chamados regimes especiais, que foram criados ao longo dos anos pelo governo. Entre os que perdem os incentivos estão as indústrias farmacêutica, química, de higiene pessoal, aviação e energia. Luiz Fernando é CEO de uma indústria química de Uberlândia. Ele diz que tem acompanhado as discussões em Brasília, mas alerta que muita coisa ainda pode mudar até que o texto definitivo seja publicado no Diário Oficial da União. Não sabemos qual é o ajuste final que dentro do texto que vai ser aprovado, porque ele pode ter emendas, ele pode ter modificações. Ainda tem um jogo político muito grande dos estados de peso, né, e das bancadas, né, do Congresso que vão definir, porque isso vai, todo esse alinhamento, um ano antes de eleição, isso vai ser uma troca de favores que a gente já conhece em relação ao que os estados vão ter como ganho ou perda dentro do cenário, e o governo vai ter que trabalhar isso. Mas basicamente é um ajuste político que tem que ser feito, e depois a gente vai ter que começar a administrar uma situação para as empresas, que é o impacto das empresas que atendem regionalmente, as empresas que atendem no âmbito nacional. Tá, então deixa eu chamar lá o Leonardo Baldez, economista, participando aqui conosco. Bom, Leonardo, diante dessa declaração do próprio deputado relator de um rombo na casa de 98 bilhões de reais em 2023, como é que o governo vai arcar com essa conta? Como é que vai fazer com isso? Como é que você vê? Danilo, essa equação é uma equação ainda mais grave do que está se falando. Quando se avalia de uma forma mais profunda a questão do imposto de renda, por exemplo, das isenções, da diminuição da arrecadação que teve, você vai olhar que essa fatia era uma fatia que tinha uma maior participação no fundo de participação dos estados e municípios. Então, quem vai perder mais receita são os estados e municípios, que na realidade já concentram uma parte muito pequena do bolo. E agora que eles acordaram para isso e vão começar a bater a panela deles lá para tentar mudar um pouco dessa equação. Porque aí o governo federal continua ainda com o seu volume maior e essa perda vai para a ponta, onde tem já hoje uma dificuldade de honrar os seus compromissos, né? Então, é algo que a gente só vai conseguir resolver com crescimento econômico, né? Porque aí você perde o valor nominal, cresce as operações e aí você consegue redistribuir riqueza, né? E principalmente para os estados e municípios. Mas o governo federal, com o seu orçamento final, vai ter pouca alteração no seu orçamento do que vai para ele. Os estados e municípios vão sofrer mais. Eu queria só aproveitar a volta para mim e colocar mais um dado aí, uma pimentinha aí no que o Paulo falou, da dificuldade dos tributos brasileiros, né? Só para a gente trazer alguns comentários e comparar isso com o mundo. Uhum. O Brasil gasta 1.960 horas, 60 bilhões por ano com burocracia. Você tem um profissional de contabilidade para cada 100 funcionários, enquanto nos Estados Unidos você tem um para cada 1.000. Realmente temos que melhorar essa relação, simplificar e diminuir o risco jurídico para todo mundo, tá? Mas voltando na questão principal que você falou da queda de arrecadação, eu acho que só vai resolver com crescimento econômico. Mas no curto espaço de tempo nós poderemos ter um problema maior nos estados e municípios. Mas você acha que essas mudanças que foram feitas, porque, ok, diminuiu consideravelmente a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica, mas ainda é tímido para que o Brasil precisa do ponto de vista do crescimento econômico. E a gente está falando num crescimento econômico que tem aí o pós-pandemia, com muita fé que todo mundo vai ser vacinado até o fim do ano, que não virão novas cepas mais agressivas do vírus e está tudo certo. Ano que vem a gente pode, com muito otimismo, claro, pensar numa retomada econômica no fim da pandemia, por assim dizer. Como é que administrar isso tudo, Leonardo? E você acha que, de fato, essas mudanças que estão sendo feitas no relatório agora, no substitutivo, elas impulsionam a economia, mesmo que seja a médio prazo? Impulsionam, são mudanças que vieram para ficar.
independente da pandemia. Eu acho que assim, eu vejo isso com muito bons olhos, viu? Para você ter noção, a alíquota de imposto de renda ela vai cair de 15% até para 10% em 2022, né? Então você tem uma redução para 12,5% no primeiro ano, depois vai para em 21 e vai para 10% em 2022. Isso é 50% a menos de imposto, né? Para a empresa que dá lucro. E aí você está falando de grandes empresas e grandes corporações, que tem muita gente que ganhou dinheiro na pandemia também, para poder investir mais, para poder trazer um resultado melhor. Eu acho que isso aí é positivo e é inconteste. A questão toda da gente crescer, a gente tem outros problemas que precisam de ser tratados, de infraestrutura, né, de ambiente de negócio, para poder fazer com que a gente decole, além da gente conseguir vacinar nosso povo, que a gente andou bastante. E eu acredito que um cenário para o próximo ano é um cenário já de crescimento, com todo mundo já vacinado. E, infelizmente, a gente não cresceu porque a gente é bom, né? A gente cresceu porque o mundo sobrou vacina e a gente aproveitou essa onda de eficiência externa e utilizou disso para cuidar da nossa ineficiência. Mas com a vacina, com o pessoal vacinado, já vacinando segunda dose, alguns estados, igual São Paulo, já querendo vacinar a primeira dose em toda a sua população até agosto, a gente tem um novo momento, né, uma nova expectativa, e eu acho que isso é muito positivo. O Vale da Morte pior já passou, na minha visão. Ô, Paulo, a gente está falando aqui da compensação do rombo, da queda da arrecadação, e o deputado, para tentar atenuar isso, a gente viu, ele tirou alguns incentivos fiscais, a exemplo do PAT, o Programa de Alimentação do Trabalhador. A empresa que adotava o PAT tinha um desconto no pagamento do imposto de renda, mas também algumas isenções de alguns setores, produtos químicos, farmacêuticas, e aí pode aumentar o preço do remédio, e outros setores da economia. Eu queria a sua avaliação sobre isso. Bom, primeiro, essas isenções, quando o governo ele facilita determinado setor, né, dando essas isenções, eu volto para a minha coxa de retalho. É de novo coxa de retalho, ou seja, quando um setor ele tem uma capacidade de se mobilizar melhor, ele mostra a sua dificuldade no tanto de tributo que paga, então aquele setor especificamente ganha uma vantagem na negociação. Mas isso não beneficia o todo, beneficia um setor. E depois tirar benefício desse setor, depois que você concede, não é uma tarefa tão fácil, mesmo porque a maioria desses benefícios o empresário, a empresa não coloca no bolso, ele lança no preço. E neste momento fazer alteração de preço, ele pode até fazer, mas eu não acredito que ele vai conseguir vender o produto dele com alteração de preço. Por quê? É outra coisa que eu acho que a pessoa que está em casa tem que entender bem, e nós também, todos nós temos que colocar isso no nosso coração. Há muito tempo, o Brasil, nós brasileiros, a empresa brasileira, não compete com o meu vizinho de frente. Antigamente, meu concorrente estava do outro lado da rua. Se tivesse uma outra cidade, já não era tão meu concorrente mais. Hoje, o meu concorrente, independente do lugar que ele está produzindo, o meu concorrente está no mundo. Então, nossa empresa que está instalada no Brasil está competindo diretamente com a empresa instalada ali no Paraguai. E agora vamos, então, para as questões tributárias no Paraguai. Lá não tem isenção para um segmento. Lá tem uma isenção de tributo, ou uma melhor forma de cobrança desse tributo, para qualquer empresa instalada dentro do Paraguai. Então, primeiro, lá tem segurança jurídica. O tributo é único, lá tem 2 tipos de tributo. Então, imagina bem produzir lá a diferença de produzir aqui. Depois, o tributo ainda é um percentual menor. Então, eu tenho condição de colocar o meu preço num preço mais competitivo, mais barato que eu produzi do Brasil, no supermercado, e esse produto, é isso que eu quero que visualize. Olha, esse produto vai ser colocado ao lado do meu produto fabricado no Brasil. Então, a dona de casa, quando for lá comprar, o produto do Brasil vai custar 10. E o que fabricado no outro país vai custar 7,50. E talvez quem está vendendo a 7,50 está tendo melhor margem do que quem está vendendo a 10. Então, o Brasil está perdendo competitividade. Isso faz com que gere menos emprego no Brasil e esse emprego está sendo exportado lá para fora. É essa preocupação que o Brasil tem que ter e que os nossos deputados têm que ter na hora de colocar esse chamado manicômio tributário para que nós possamos digerir
Então a empresa brasileira não está conseguindo gerir isso. Inclusive nem os escritórios de contabilidade. E, de novo, né, se nós olharmos pontualmente algumas mexidas que estão sendo feitas nessa reforma, ela é positiva. Eu estou chamando a atenção que, no geral, não dá para nós fazermos mais uma pequena mexida na nossa questão tributária. Está na hora de nós enfrentarmos de frente. Para finalizar, nós não vamos conseguir convencer o governo federal nem a Câmara dos Deputados a fazer uma reforma tributária justa e que possa ser competitiva, se nós também não fizermos uma reforma administrativa. O custo Brasil... Aí é outra polêmica, né? Então, é uma outra... Mas que tem que ser enfrentada. Tem que ser. Porque não dá para nós termos... Nós pegamos uma estrada errada. E nós aceleramos o rumo dessa estrada errada. Agora nós estamos com preguiça de voltar no trevo onde nós erramos para pegar a estrada certa. E se nós não fizermos isso, nós cada dia mais estaremos mais longe de ser um país competitivo, competindo até com vizinhos nossos, como eu citei o Paraguai, eu estou citando de verdade, que está trabalhando muito melhor do que o Brasil em todas as questões. Então nós precisamos voltar no trevo onde nós erramos, ter a coragem de fazer a reforma administrativa, diminuir o tamanho do Estado. Porque hoje o governo está gastando consigo mesmo e não sobra dinheiro para as outras questões, para investimento, por exemplo. Então falta dinheiro para investimento, ele aumenta o tributo, porque senão ele não consegue nem pagar as suas despesas. E a gente fica nesse ciclo vicioso. E é isso que a gente precisa interromper, ter coragem de interromper no Brasil. Por isso estou chamando a atenção que tanta reforma tributária não deveria nem ter sido discutida agora, antes da reforma administrativa, a meu ver. Bom, vamos falar agora da pessoa física. Você aí de casa, que é assalariado, que tem carteira assinada, o servidor público, paga o imposto de renda retido na fonte. Tem mudança agora na tabela, as faixas de isenção aumentaram. Eu vou trazer aí na reportagem todos esses detalhes. Em relação à pessoa física, o deputado Celso Sabino manteve o texto original do Executivo. O projeto estabelece a atualização da tabela do imposto de renda da pessoa física, que reajusta a faixa de isenção de R$ 1.903,98 para R$ 2.500. O governo estima que 50% dos atuais declarantes não pagarão mais o imposto de renda, o que corresponde a 5,5 milhões de contribuintes. Com isso, todas as demais faixas salariais também sofrerão reajuste. A nova tabela ficará assim: isentos até R$ 2.500. 7,5% entre R$ 2.501 e R$ 3.200. 15% de R$ 3.201 a R$ 4.250. Pagam 22,5% de R$ 4.250,01 a R$ 5.300. E a alíquota máxima 27,5% para aqueles que ganham acima de R$ 5.300,01. Mas, por outro lado, o governo vai limitar a opção da declaração simplificada, que permite um desconto de 20%. A declaração simplificada será mantida apenas a quem recebe até R$ 40 mil por ano. Ou seja, quem ganha pouco mais de R$ 3 mil por mês só poderá fazer a declaração no modelo completo, quando os descontos são feitos a partir de despesas como dependentes, previdência social, saúde e educação. A medida pode prejudicar a faixa de trabalhadores que ganham entre R$ 3 e R$ 6 mil por mês e não possuem essas despesas. Essas pessoas pagarão menos imposto retido na fonte, mas depois, na declaração de ajuste anual, pagarão mais, já que não poderão ter o desconto de 20%. Deixa eu chamar aqui então agora o Leonardo Baldez, economista. Leonardo, bom, claro, existia uma defasagem já histórica, o Paulo até mencionou isso aqui agora há pouco, da tabela do imposto de renda, que vinha lá de trás, ela não vinha sendo atualizada. Tem gente ganhando aí R$ 1.900 que já pagava o imposto lá na fonte. Mas a questão agora é o seguinte, eles mexeram na tabela, aumentaram a faixa de isenção, passaram agora para quem ganha R$ 2.500, só que tiraram o desconto simplificado. A gente viu aí na reportagem mostrando como são feitas as duas declarações do imposto de renda, no caso da declaração completa, que é aquela que indica as despesas de educação, dependente, saúde, e a declaração simplificada de quem não tem essas despesas e tinha um desconto de 20% na base de cálculo, mas agora o governo só vai dar esse desconto
para quem ganhar no acumulado do ano até R$40 mil. A gente está falando aí de um brasileiro que ganha até R$3.300, alguma coisa perto disso. Então, quem ganha mais do que isso e não tem as despesas vai acabar pagando mais imposto. Leonardo, está tirando de um e colocando em outro, é isso? Como é que você viu essa mudança? Novamente a classe média vai pagar a conta, né? Pelo IBGE, na verdade, é a classe C aí, né? Aquele cara que está ganhando entre 4 mil até 8 mil reais, não é verdade? Que é, às vezes, um pai de família aí que tem um curso superior, que está tendo no seu trabalho, e essa pessoa hoje, ela tinha os 20% de desconto e não precisava separar todos os bens, né? Às vezes você tem na casa um casal, os dois trabalham, e aí a gente fazia assim, normalmente, um que tinha uma renda maior ficava com as despesas médicas para bater o imposto de renda, que já paga muito, né? E o que tinha renda menor usava aí o desconto simplificado porque viabilizava. Porque a gente já paga imposto para ter transporte, para ter saúde, paga plano de saúde e acaba tendo um serviço mais ou menos dos dois lados. E o problema todo é que o imposto de renda agora, mudando essa regra, muitas pessoas que tinham um desconto simplificado como um desconto melhor para poder pagar menos imposto de renda, e o trabalhador já tem isso na fonte, né, recolhido, todo mundo quando olha o olerite já vê um pedacinho que vai embora já de imposto de renda, e no final do ano vai ter que acabar pagando mais. Então, no fundo, o governo até fala, diminuir uma carga tributária e, por outro lado, ele fala, nós vamos aumentar a arrecadação nessa turma. Essa turma você não diminuiu a carga tributária, você está aumentando, né? E as pessoas vão saber disso na hora de fazer o imposto de renda. E agora, mais importante, né, do que tudo, vocês guardarem todos os recibos daquilo que é deduzido, principalmente saúde, e o governo ainda pode mexer mais ao longo do tempo de diminuir itens que a gente pode deduzir no imposto de renda. Então, a gente tem que, agora, qualquer brasileiro de classe média tem que juntar os seus recibinhos para poder pagar menos imposto para o governo no final do ano. Leonardo, o Sindifisco, que é a associação, o sindicato dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, eles fizeram um levantamento dizendo que, considerando a inflação, a tabela deveria, se fosse atualizada ano a ano, chegando agora, deveria estar com a isenção perto de R$4 mil. O salário até R$4 mil não pagaria o imposto retido na fonte. Muito bem. O governo levou para R$2.500, o que muita gente já considerou um bom aumento, que vai tirar um grupo considerável de brasileiros que estava pagando o imposto e que agora vão deixar de pagar. Como é que você considera essa atualização da tabela? Agora falando especificamente sobre isso. É possível, diante das contas que o governo precisa também pagar e a arrecadação que ele tem do imposto de renda, fazer uma atualização mais agressiva na tabela do imposto de renda, elevando ainda mais essa faixa de isenção? Ou você também acha que R$2.500 é o limite que ele poderia trabalhar agora? É possível e era o correto a fazer, porque a inflação, na verdade, corrói o poder de compra, né, das pessoas. Quando você está atualizando pela inflação, você simplesmente, na verdade, tá falando assim, olha, o que eu falei no passado vale para hoje. E veja a inflação desse ano, por causa dos problemas de pandemia, né? Pagando aí R$6 num litro de gasolina, pagando R$50 num quilo de carne de primeira. Por que você pode pagar isso e por que você não pode ter uma isenção de imposto? Você vai ter que pagar mais imposto. Nós estamos falando hoje de um dólar de mais de R$5. R$2.500, na verdade, são $500 de renda. É um valor muito baixo. Essa isenção tinha que estar próxima a $1.000, porque quem ganha até $1.000 praticamente dá conta de pagar o básico. É para pagar comida, para pagar aluguel, para pagar uma educação digna, que tem que ser particular, porque não existe escola pública para todo mundo, né? Para pagar um serviço de saúde a mais, além do que ele já paga pelo SUS, porque nós somos um país continental. Então, é muito ruim isso e a gente não tem esse poder, né? E ainda mais quando você vê
que não tem dinheiro para nada. O que aconteceu essa semana, do fundo eleitoral pular de 1,8 bi para 6 bi, você fala assim, eu sou palhaço. E é assim que a gente se sente. Olha, e assim, vou fazer até um adendo que o Leonardo é inclusive dirigente partidário e também não concorda com esse aumento do fundão não, né, Leonardo? Não concordo. Tá certo. Ô Paulo, você, apesar de empresário, é também pessoa física, claro, né? Então, como é que você viu essa mudança aqui da tabela do imposto de renda? E eu já gostei do apesar de empresário, que é uma verdade no Brasil. Não, mas não foi no sentido pejorativo, não, por favor. Mas eu entendi bem, e é verdade. Mesmo bom, empresário. Mesmo sendo empresário, mas é um apesar mesmo. Mas, Danilo, vamos lá, sobre a pessoa física, né? Olha o que está acontecendo também com a pessoa física, né? O modelo simplificado, para as pessoas compreenderem bem, eu coloco quanto eu ganhei e já tinha um desconto padrão e por isso chamava simplificado. Facilitava o meu pagamento, quanto que eu iria pagar. Isso. Então, na verdade, você não pagava menos, você pagava de forma mais simplificada. Porque eu não acredito que pagava menos. Aí o que estão dizendo? Olha, vai ser tudo agora no modelo completo. Então foi isso que o Baldez falou, nós vamos ter que juntar recibos. Qual é a vantagem, a meu entendimento, para o fisco? O que o fisco entendeu? Se eu coloco mais pessoas pedindo recibo, eu estou fazendo uma pressão para que todas as classes que têm que dar recibo vão ser mais solicitadas e vai ter mais recibo. E aí tem que emitir nota, pagar imposto também. Pronto. Então, para mim, é essa a visão do governo, ao meu ver, tá? Do meu ponto de vista. Então, é essa a visão que o governo está tendo. Ainda que não seja, isso é positivo para a economia, né, Paulo? Para a economia e para a população, para a pessoa. Então, agora vamos lá. Uma pessoa que ganha até R$4.000, qual é a capacidade organizacional que ela tem dentro de casa para, durante todo o ano, fazer esse controle de tanto recibo? Então, ao invés de simplificar também para a pessoa física, também estão complicando para a pessoa física. E, de novo, não estão encarando alguns fatos. O Leonardo Baldez falou, e é verdade, nós deveríamos estar hoje com a isenção de até R$5.000. Como nós congelamos a alíquota para isenção e só liberamos na hora que o governo ou o fisco tem a intenção de liberar, eles nos colocam dentro do chapéu deles. Ele só me libera a hora que... Ele só tira a pressão do chapéu a hora que querem. Então, de novo, nós temos hoje uma classe que não deveria estar pagando imposto, que não consegue fazer as despesas em casa, pagando para o governo, para gastar numa máquina pública ineficiente. Que você falou, né? Acho que foi o Leonardo que falou, que além de nós pagarmos tanto imposto, uma classe que não deveria estar pagando, nós não temos condição de todo mundo usufruir daquilo que o governo oferece, na questão de saúde, de educação e por aí vai. Então, resumindo, Danilo, está na hora de todos nós começarmos a compreender que precisamos fazer uma pressão forte. Diminui o tamanho do Estado, não dá mais para uma classe, nós estamos igual no tempo dos reis, que é uma classe de plebeu trabalhando para uma classe de aristocrata recebendo. Um funcionário na iniciativa privada ganha bem menos do que um que está na pública. E o da pública ainda não tem a necessidade de demonstrar tanta eficiência no trabalho. Vou afirmar aqui, olha, eu não estou falando do funcionário público que dá resultado. Que nós temos excelentes pessoas como funcionário público. Nós temos excelentes quadros como funcionário público. Mas qual é a recompensa desse funcionário público de ter a melhor atuação e ser remunerado por isso, enquanto nós também temos um grande número de funcionário público que a preocupação é passar no concurso. Passei no concurso, acabou minha obrigação. Então teremos que fazer sim uma reforma administrativa para que nós possamos diminuir a carga tributária e não fazer o caminho que nós estamos tomando é inverso. Eu estou colocando agora no modelo completo toda a população brasileira basicamente. Gente, nosso tempo já está caminhando para o final, mas tem um outro ponto aqui importante do relatório apresentado pelo deputado Celso Sabino que eu quero trazer aqui. O Leonardo Baldez já tinha até comentado sobre isso, que é a respeito das diferentes formas de tributação que nós temos aqui no Brasil. Lucro real, lucro presumido, o simples nacional. A gente vai ver aí na tela e entender um pouco dessas diferenças, porque o relator trouxe uma mudança também para os shoppings, no caso dos shoppings que não vão precisar mais recolher o imposto pelo lucro real. Mas para você entender isso, veja aí a diferença deles. O Brasil possui 3 modelos de tributação.
o lucro real, lucro presumido e o Simples Nacional. O lucro real tem como base de cálculo os valores reais de lucros obtidos pela empresa ao longo do ano. O ponto positivo é que, caso a empresa aponte prejuízo no seu faturamento anual, não há cobrança do imposto de renda. Esse modelo é usado muito por bancos, financeiras e corretoras e as grandes empresas que faturam por ano mais de 78 milhões de reais. Essas são obrigatórias. O lucro presumido, como diz o próprio nome, presume os lucros de uma empresa, tendo como base as receitas dela. E no Simples Nacional, quando os impostos são reunidos em apenas uma guia de arrecadação. Esse regime é voltado para as micro e pequenas empresas, incluindo os microempreendedores individuais. Baldez, lucro real, lucro presumido. Para os shoppings, como é que você acha que é mais vantagem? Na verdade é o seguinte, a escolha por um ou por outro depende de qual que é o seu lucro. Né? Empresas com volume de lucro muito alto, né, que são também alguns negócios de oportunidade e alguns negócios pela sua essência. Shopping, hotéis, na verdade são intensivos em investimento, né? Então você tem um investimento muito grande e aí você tem o retorno desse investimento no longo prazo. E aí são operações que têm custos fixos menores, porque você trabalha um lucro maior. Essas operações, elas tendem a escolher o lucro presumido, porque você paga um imposto já determinado em cima do faturamento e aí você acaba tendo um incentivo. As pessoas poderiam escolher entre um e outro. Essa reforma, alguns setores foram obrigados a entrar no lucro real. Existem alguns setores que não têm opção do presumido, por exemplo, o setor financeiro também, ele é obrigado a atuar dentro do lucro real, porque ele tem um resultado diferenciado em relação à indústria e ao comércio, mas atividades, né, como shopping, hotéis, entre outras, que são também de serviços, essas aí agora que tinham ido para dentro dessa obrigatoriedade, voltaram. É positivo, que é uma atividade de verdade positiva. E assim, no fundo, o ideal é você ter a opção para o empresário se colocar, né, dentro da sua realidade. No limite, a pessoa opta pelo lucro real quando o seu lucro ele é ainda muito pequeno e as alíquotas são muito baixas. Como tem muita empresa em dificuldade financeira, essa seria até uma boa opção para a maioria delas. Mas você tem dois problemas. O governo põe de um lado e tira do outro. Quem é lucro presumido paga 2 impostos sobre faturamento, chamado PIS e COFINS. O presumido ele vai pagar 3,65 e paga menos imposto de renda. Agora, quem é lucro real, ele vai pagar quase de 7% a 9% em cima do faturamento. Então, praticamente paga menos imposto de renda, mas paga mais PIS e COFINS. Ele não dá nada para a gente. Onde ele dá numa mão, ele tira na outra. Né? Mas, no fundo, para as grandes empresas, a gente tem aí essa condição de escolher o presumido ou real e tirar isso era muito ruim nessa história. Leonardo Baldez, economista, falando aqui conosco. Leonardo, olha, muito obrigado pela sua presença aqui no Política Cruzada mais uma vez, viu? Tudo bem. Danilo, eu quero só dar um outro ponto que tem aí, que eu acho que é um negócio de oportunidade para as pessoas físicas também. À vontade. Abriu a oportunidade da gente também atualizar o valor dos imóveis, né? Isso, na declaração. De renda. Né? Isso. E aí muita gente compra o imóvel ele valorizou muito ao longo do tempo, porque o imóvel traz a inflação, né? E quando vai vender esse imóvel, ele tem que pagar um ganho de capital de 15% sobre a diferença entre um e outro. E abriu-se uma janela de oportunidade para você atualizar esse valor e pagar só 5% da diferença. Então, para amanhã, quando você for vender o seu bem, você vai pagar menos imposto de renda. Então, vale a pena. Quem tem imóvel, ganhou de herança, o valor está muito defasado, às vezes utilizar esse artifício para pagar menos imposto quando vender amanhã. Só essa dica para vocês aí. É uma boa dica, viu, gente? Obrigado, Leonardo. Obrigado também, Paulo Homes, presidente da Ciub, aqui conosco. Sempre à sua disposição, Danilo. E você de casa não saia daí, a gente vai para um pequeno intervalo comercial e volta já.